Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 4, e verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na King James atualizada, então a minha versão ela diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados do ministério de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Em outras traduções, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomo dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Você pode ter alguma outra tradução um pouquinho diferente, mas é a palavra de Deus, tem o mesmo significado. Sente adorando o nome do Senhor Jesus. Amados, esse ano nós viemos de 4 anos trabalhando temas relevantes para a igreja, como todos para uma igreja missional, todos para uma igreja avivada, todos para uma igreja mais relevante e todos para uma igreja mais missional. E esse ano nós estamos trabalhando esse tema, chamados para servir. A palavra servir, ela é bonita, né? Chamados para servir. O serviço no reino de Deus, ele é bonito. É algo que enriquece o crente. Mas a verdade é que, quando você começa a fazer uma leitura da palavra de Deus, quando você começa a meditar na palavra de Deus, nós corremos alguns riscos de começar a desvirtuar um pouco daquilo que Jesus tinha em mente quando ele fala de serviço, de servos. Quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus e começa a analisar o tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, nós começamos a ver que há uma linha que vai destoando daquilo que a palavra de Deus ela pede, ou pelo menos ela designa para um servo. Quando a gente fala em servo, a palavra servo, eu não sei o que vem à sua mente, mas quando a gente fala de servo, hoje, a gente sempre imagina aquele irmãozinho, mais ou menos assim, um pouquinho de mais de meia idade, com um sorriso nos lábios, né, no rosto, simples, meigo, olhando para você e perguntando: posso fazer alguma coisa? Posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Sabe, é essa visão mais ou menos que nós temos de alguém que está servindo. Hoje alguém que serve. Quando muitas vezes alguém chega e diz: não, esse aqui é um servo de Deus. Esse nosso vocabulário evangélico, né? Servo, vaso, varão, essas coisas que só a gente entende. Quando a gente diz: não, esse aqui é um servo de Deus, a gente sempre imagina isso, sabe? Uma pessoa com essas características. Lá em Cocal, quando nós trabalhávamos lá, eu conheci um senhor que a gente poderia dizer que era um servo do Senhor. Era o falecido evangelista irmão Juraci. Um homem simples, era o nosso tesoureiro, senhorzinho de idade. Você nunca via ele triste, sem um sorriso nos lábios, sem uma palavra de orientação. E você nunca via ele sem estar servindo, com o coração para servir, sabe? Às vezes eu era incumbido de pegar ele, levar no banco, levar no mercado. E ele era aquela pessoa simples, mas transmitia o amor de Deus. Sempre assim. Você precisava de alguma coisa, ele estava lá, disposto a fazer. E quando terminava, ele perguntava: precisa de mais alguma coisa? Quer que eu faça assim? Não ficou tão bom, mas dá para melhorar? Sabe, você dizia: meu Deus, não, irmão Juraci, capaz, isso é uma benção, isso é um servo de Deus. Às vezes eu falava para a Aline: olha, se a gente pegasse o irmão Juraci e fizesse umas cópias assim, sabe, todos os crentes fossem iguais a ele assim, bom, o evangelho ia ser diferente, a igreja ia ser diferente. Porque ele era simples, humilde, um homem de Deus, fiel. Era tudo que você precisava. Pensa numa igreja, nós temos hoje em Tubarão mais de 6.000 pessoas que estão cadastradas no sistema. Pensa em uma igreja em que
todas as pessoas que estão lá cadastradas, 6.000 crentes estão lá sendo fiéis. Irmão, pensa na igreja que seria, a obra missionária como seria, a ação social da igreja como seria. Pensa como seriam os templos, sabe, a rapidez para você arrumar as coisas. A congregação tal deu um problema, está arrumado. Obreiros na obra, a obra missionária, você enviaria muitas pessoas para muitos lugares, de forma dinâmica. Então, era mais ou menos esse o estilo de pessoas que nós vimos como servos. É um servo de Deus. Só que a expressão bíblica, quando Jesus ele fala de servo, quando Jesus ele está falando de servidão, de serviço, de servo, ele está tentando trazer algo mais para mim e para você. Ele está tentando trazer algo mais para que eu e você possamos entender. Por exemplo, olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: você é um servo de Deus. Ou você é uma serva de Deus. Diga assim: você é um servo de Deus. É bonito, né? Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é um escravo do Senhor. Já perde o brilho. De servo para escravo, irmão, perde muito brilho. Quando você fala você é um servo de Deus, a pessoa se sente honrada, assim: meu Deus, sou mesmo. Nem sou todo aquele servo, mas que bom, amém, recebo. Mas quando você olha para a pessoa e diz: você é um escravo do Senhor, a pessoa já diz: Deus tem misericórdia, escravo. Porque a ligação que nós temos com essa palavra, servo, ela é mais tranquila, ela é mais aceitável, ela é melhor de se receber. Você é um servo do Senhor, amém. Mas quando Jesus ele trata de servo na sua palavra, quando a palavra de Deus ela vem tratando sobre servidão, muitas das vezes ela está tratando de uma palavra chamada escravo. Ela não está falando de servo, ela está falando de escravo. Só que nós estamos numa sociedade capitalista. Todo mundo, se não tiver ganho, irmão, não entra. Se não tiver ganho para si mesmo, ele não arrisca. Se não tiver um ganho, a pessoa não dá um passo a mais. Nós estamos num mundo onde o eu se tornou o centro de tudo. Então, quando eu desprendo o meu eu daquilo que é o reino, que é a vontade de Deus, quando o meu eu não é colocado, sabe, na frente de tudo, então eu começo a repensar no caso. Então, por isso que muitas vezes chamados para servir é muito mais atraente do que chamados para uma vida de escravidão no Senhor. Se eu convidar você para ser um servo do Senhor Jesus e dizer: quantos aqui querem servir a Deus? Você vai levantar a mão com alegria, vai dizer: eu quero. Mas se eu perguntar para você: quantos aqui querem ser escravos do Senhor Jesus nesse ano de 2023? Você vai repensar, você vai dizer: olha, não sei se vale a pena ser escravo. Porque a visão que nós temos de um escravo é essa visão corrompida. Nós vivemos num país onde teve escravidão. Então, quando você lembra de escravidão, quando você fala de escravidão, você lembra de correntes, você lembra de açoites, você lembra de repressões. Só que quando Jesus ele fala de servidão, quando ele fala de serviço, quando ele fala de servo, é disso que ele está falando. Ele está falando de escravo. Quando Paulo escreve a 1 Coríntios, no capítulo número 4, ele diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos. Quando Paulo fala servos, ele fala escravos. Paulo está dizendo: todas as pessoas devem nos considerar escravos de Cristo. E a preocupação que nós temos é que, assim como o peso dessa palavra, escravo, e assim como a sua tradução, é bem provável que daqui a alguns anos isso vá se perder cada vez mais. Daqui a pouco, irmãos, daqui a alguns anos, quem sabe a gente já nem vai mais ouvir essa palavra serviço, mordomo.
Porque parece que para os nossos dias isso não tem um peso, não tem um valor, não chama, não é atrativo. E se não é atrativo, não pode ser pregado, não pode ser mostrado, não pode ser falado. Então há um perigo no meio das nossas igrejas, há um perigo no meio da nossa sociedade de nós começarmos daqui a pouco sermos poucos complacentes com a palavra de Deus. A gente começar com uma ótica muito mundana e carnal, a gente começar a olhar a palavra de Deus como se fosse uma caixinha de promessa. Você lembra da caixinha de promessa? Tinha crente, irmão, que aquilo ali era o horóscopo dele. Ele abria antes de sair de casa, pegava um versículo. Se o versículo fosse ruim, pronto, ele já saía de casa com o pé esquerdo. O dia inteiro ia ser ruim. Então, nós temos que cuidar para daqui a pouco essa palavra de Deus, ela não funcionar como isso, sabe? Como uma opção, como um buffet, como algo em que eu posso olhar e dizer, não, isso aqui é atrativo, isso aqui eu vou pegar, isso aqui também, agora, não, essa parte aqui, não, essa parte eu não tenho interesse. Então, se eu não tenho interesse, eu não faço, eu não me comprometo, eu não estou vivendo. É o perigo dos nossos dias. E é por isso que a gente tem que tentar, de alguma forma, descobrir qual é o perfil de um servo. Qual é o perfil de um escravo. E o primeiro texto que eu quero usar, ele está no Evangelho de João, no capítulo de número 13, no verso de número 1. Capítulo de 13 do Evangelho de João. E versículo de número 1 diz assim, se puder colocar aqui, me ajuda, tá? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Aqui, Jesus ele está com os discípulos num lugar fechado, num recinto fechado, celebrando aquilo que seria a última ceia. E nessa última ceia, Jesus faz algo inusitado. Ele se levanta, ele cinge e ele vai até os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. Então a primeira característica de um servo, a primeira característica de um escravo é essa. Não importa o patamar que ele esteja, não importa a posição social que ele esteja, ele sempre vai ter o desejo de servir. Não importa se ele é médico, se ele é um advogado, não importa se ele é um gari, não importa se ele é uma do lar, não importa se ele é um empresário, não importa o que ele seja, não importa quanto ele ganha, não importa se ele é um vereador, se ele é o prefeito da cidade, mas o desejo dele é servir, está na essência dele. Jesus não fez isso para chamar a atenção dos discípulos, só para criar um alvoroço, uma discussão no meio dos discípulos. Jesus não fez isso para simplesmente ficar escrito aqui para a gente pregar, para dizer que como era bonito. Não, Jesus fez isso porque essa era a essência dele, era isso que ele era. A Bíblia vai dizer que ele tinha todo o poder, e ele, conhecendo que tem todo o poder, ele poderia estar na mesa pedindo para alguém. Ele podia estar na mesa e falar, ô Pedro, pega uma bacia, pega uma toalha e vem cá lavar os nossos pés. Não seria afronta para Pedro. Não seria desmerecedor para Pedro. Não seria uma injúria para ninguém fazer isso. Porque Jesus estava no auge do seu ministério. Mas ele mesmo se levanta, ele pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Sabe,
O perfil de um servo, o perfil de um escravo é mais ou menos esse. Quando ele está envolvido, quando ele está na igreja, não importa quem ele seja na sociedade, o desejo dele, aquilo que está dentro do coração dele é servir. Você vai pedir para ele ficar na porta, ele vai ficar na porta. Ele ama. Você pede para ele ficar responsável de colocar água para o pregador. Foi o Maurício que botou aqui? Maurício, tem um galardão, tu. Todo culto é um galardão. Ele está disposto, ele diz, não, eu coloco, todo culto eu vou colocar o copo lá. Você pede para ele ficar responsável por limpar os microfones, ele limpa. Você pede para ele ficar na câmera, pastor, eu não sei ficar, mas eu vou ficar. Você pede para ele ajudar os músicos no final, ele ajuda. Você pede para ele ajudar lá atrás da transmissão, ele está ajudando. O desejo dele é servir, isso faz parte do DNA dele, da vida dele. Ele não faz porque alguém está olhando, ele não faz porque pode surgir uma oportunidade, não, ele faz porque ele ama fazer aquilo que ele está fazendo. Jesus não se movia, Jesus ele não vai se mover simplesmente para fazer com que as pessoas só prestem atenção neles. Não, olha o que eu vou fazer agora. Não, era a essência dele. Por isso que você vai ver igrejas que hoje tem, você vai entrar em igrejas que tem um lavabo lá atrás. O primeiro que entra, lava o pé, espera, quem vem depois lava o pé, o outro seca. Mas não existe uma comunhão, não existe no seu coração um desejo ardente de servir, de ser um servo, de realmente ser um escravo de Cristo. Não, é simplesmente um ato simbólico. Não é isso que Jesus estava fazendo aqui. Era a essência dele, era dele. O segundo perfil de um servo está em Lucas, capítulo 22 e 42. Que diz assim, Jesus falando, Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O perfil de um servo, irmãos, ele tem consciência de que ele não manda na vida dele. A vida que ele tem não é dele. Ele não tem autoridade sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. Sabe, você pode muitas vezes parar para pensar que Jesus, ele poderia chegar no Getsemane e dizer, pai, está complicado aqui, manda outro no meu lugar, pega uma outra pessoa, a gente santifica, a gente faz alguma coisa, entrega, faz um sacrifício diferente, ou deixa o modelo sacrificial, deixa o pessoal, porque está muito complicado para mim, eu não... Olha onde é que eu estava no trono, Tiaguinho falou aqui, estava no trono, assentado em glória, se despede de tudo isso, vai descendo e se torna um homem simples. Sabe, era a essência dele também. Ele entendia que tudo que ele estava fazendo não era dele, não partia dele, era do Pai. Por isso que ele fala para os discípulos, não, eu não estou fazendo o que eu quero, tudo que eu faço vem do meu Pai. Ou seja, um servo, ele não tem vontade própria. Quando você vê pessoas agindo por impulso próprio, com decisões próprias, quando você vê pessoas tomando decisões, sabe, sem nenhum zelo por aquilo que estão fazendo, não, eu vou fazer isso aqui, não, cuidado, você não está falando com um servo, você não está lidando com um servo, você não está lidando com um escravo, você está lidando com uma pessoa que tem o desejo de ter o domínio da vida dela. Jesus não tinha esse domínio. Jesus não ia para os lugares que ia pelo fato de querer. Jesus não estava no lugar onde estava pelo fato de ter o desejo de estar lá. Não, ele estava lá porque o Pai queria que ele estivesse. Era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque Deus tinha um projeto lá. Se a sua vida e a minha vida não forem pautadas na vontade de Deus, nós nunca vamos conseguir entender o que Jesus queria dizer com ser servo. Nós nunca vamos conseguir ser chamados para servir.
Porque no primeiro momento que a gente começar a pensar que a gente tem uma oportunidade de escolha, a gente vai escolher o que é melhor para nós. Você sempre vai escolher o que é melhor para você. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ter danos na sua vida. Ninguém quer passar por dificuldades, não é escolha de ninguém. Mas quando eu e você decidimos entregar a nossa vida para Cristo, quando eu e você entregamos uma vida de servidão a Deus, nós temos que entender que o controle da nossa vida não está mais nas nossas mãos. Não é mais você que decide, não é mais você que está no comando, mas é Deus que faz isso. E se não for Ele, nós não vamos conseguir viver uma vida de servidão. O terceiro perfil de quem serve, Mateus 25:14, diz assim: porque isto é também comum, um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Um servo, ele sabe que tudo que está na mão dele, não é dele. Um servo, um escravo de Cristo, ele sabe que tudo que está na mão dele, não é dele, vem de Deus. É por isso que no verso 19, do capítulo 25, ele vai dizer: e muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e acertou as contas com eles. E ele chamou, vem cá. Ele disse: ó, Senhor, você me deu 5, está aqui, tem mais 5, é teu. Ele não fica com 2 para ele não entrega 3 e diz: ó, está aqui, o senhor me entregou 5, tem aqui mais 3, dá 8, já está bom demais esses 2 aqui, como eu suei, como eu batalhei, como eu fiz muita coisa, esses 2 aqui eu vou ficar para mim. Não, porque não é dele. O servo tem convicção de tudo que vem na mão dele, não faz parte dele, não é dele, é do Senhor. Sabe, tudo que está na sua mão, querido, não é seu. Pastor, mas fui eu que conquistei. Não foi você que conquistou, foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu saúde, foi Deus quem te deu condições, foi Deus que colocou na sua mão para quê? Para que você pudesse usufruir disso. Mas quando Ele vier acertar a conta, você vai ter que devolver tudo para Ele. Tudo. Sabe, não é acertar a conta comigo. Não é um ministério que você recebe e você diz: não, agora o pastor Eduardo, não é. É com ele. Quando Jesus traz essa parábola, ele está dizendo: ei, um dia eu vou voltar e eu vou acertar conta com todo mundo. Ele vai acertar conta comigo, dos talentos que foram me entregues, daquilo que me foi dado. Ele vai acertar conta com você, daquilo que te foi entregue, daquilo que te foi dado. E você não vai poder falar: não, isso aqui foi com o meu esforço, isso aqui fui eu que consegui. Não, você vai ter que dizer: não, é seu. Sabe, quando a gente começa a viver uma vida com Cristo, e o irmão Titon falou uma coisa interessante aqui, que não tinha gasolina, tinha carro, mas não tinha gasolina, e vai entendendo que é Deus que vai dando, que Deus que vai colocando, Deus que vai fazendo. Como é lindo você ter essa consciência de que é Deus que está fazendo por você, de que é Deus que está movendo por você. Como é lindo ter a consciência de pessoas que sabem: pastor, eu passei na faculdade de medicina, mas foi Deus. Pastor, aquela empresa está indo bem, mas é Deus, pastor. Sabe, quando a pessoa tem essa convicção, irmãos, você começa a entender que você está trabalhando com servo, com pessoas que entendem o que estão vivendo, o que estão fazendo nessa terra. Mas difícil é quando você pensa que é dono do seu futuro, dono do seu destino e dono daquilo que está nas suas mãos. Aí Deus tem que começar a trabalhar para mostrar para você que você não é dono do seu destino, você não é dono das suas vontades, você não é dono daquilo que está na sua mão. Mas que essa noite nós possamos começar a compreender e tentar entender aquilo que o Senhor Jesus quer da nossa vida, uma vida de escravidão, de servos. Será que a gente consegue viver uma vida, irmãos, da mesma forma que Jesus ele está pedindo aqui? Será que a gente consegue viver uma vida do mesmo modo como Jesus estava vivendo aqui, fazendo as coisas não porque as pessoas estão olhando, esperando uma oportunidade, mas fazendo porque é a essência
Você já colocou na balança se aquilo que você está fazendo é porque tem alguém olhando? Ou é porque tem uma oportunidade um pouco melhor ou maior na frente e você está visando isso? Será que nós estamos vivendo como Jesus está pedindo aqui? Será que nós estamos entendendo que nós não somos dono do nosso destino e tudo que nós estamos fazendo é porque Deus está pedindo para que a gente faça? Nós não temos autoridade própria sobre a nossa vida? Será que nós entendemos que tudo que está nas nossas mãos é do Senhor, vem do Senhor e vai ter que voltar para Ele? Porque se nós não entendemos isso, nós estamos fugindo um pouco do conceito de servos, daquilo que o Senhor está nos pedindo. Eu queria pedir para você se colocar de pé, por gentileza. Pastor, tem mais algum perfil de um servo? Tem. O servo, ele faz tudo com alegria. Você já viu pessoas servindo na igreja triste? Quando você vê pessoas servindo com tristeza, não é perfil de quem serve. Não é. Qual outro perfil de um servo, pastor? O perfil de um servo, ele faz e ele nunca tem no pensamento que ele já fez tudo. Sabe, ele está sempre querendo fazer mais. Pastor, ele nunca chega assim, ó, fiz o que deu para fazer, está aqui, passo o cartão, vamos embora, vou fazer o meu horáriozinho aqui, já deu, não preciso fazer mais nada. Não, sempre tem algo para fazer. Sempre tem algo a mais que pode ser feito. E você vai encontrar muito perfis, irmãos, de quem serve dentro do contexto bíblico. Mas para a gente encerrar o texto que nós lemos. Quando Paulo escreve o capítulo de número 4, quando ele escreve, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo. A palavra que Paulo usa não é a palavra que a gente encontra nos evangelhos. Não é doulos, que vem do grego de servo. Não é. Quando Paulo escreve, todos devem nos considerar servos de Cristo, ele não está falando de oikonomia também, não está falando disso. Quando Paulo escreve essa palavra, a palavra que Paulo usa aqui é upos erete, ou ips erete. Quando Paulo usa essa expressão, ele está falando com pessoas que conhecem a história que ele está querendo contar. Quando Paulo usa essa expressão para identificar um servo, Paulo está falando de um barco, uma galé. Era um barco que ele tinha alguns compartimentos. No primeiro compartimento, ficavam os tripulantes, as pessoas que pagavam para subir no barco. Ou às vezes autoridades que precisavam ser levadas para outros lugares. Eram pessoas nobres, pessoas que eram convidadas a estar no barco, pessoas que eram convidadas a estar na parte de cima. Sabe, é mais ou menos aquelas pessoas que você convida para vir na igreja, e eles entram aqui e digam, olha, que lindo, que bonita essa iluminação, nossa, que bonito o som, olha que legal esse púlpito, olha aquela mesa como ela é bonita, nossa, olha as câmeras, olha a TV, olha isso, olha o data show, nossa, olha esses assentos, nossa, olha a recepção, nossa, como essa igreja é bonita. Sabe, são essas primeiras pessoas, essas que estão nos primeiros assentos lá em cima. É o primeiro compartimento. No segundo compartimento ficavam as pessoas que serviam, eram os copeiros, aqueles que, quando eram chamados, eles estavam lá, levando água para quem estava lá em cima. Era o segundo compartimento. Eles levavam água, diziam, a água está aqui. Preciso de um pedaço de pão, tem aqui o pedaço de pão, está aqui. Preciso de um pedaço de pano para secar alguma coisa aqui, está aqui o pedaço de pano. Sabe, eram as pessoas que serviam aqueles que estavam no andar superior. Eram os do segundo compartimento. Sabe, são as pessoas que de vez em quando você vê servindo. São os músicos, que muitas vezes estão em destaque. São aqueles que passaram aqui por cima, obreiros, pastores, que você está vendo e está dizendo, poxa, legal, conheci o pastor Joel, conheci o pastor Eduardo, conheci o pastor Tiago, conheci o pastor Marcos,
pessoal que está aqui. Mas existia um terceiro compartimento nesse barco. E o terceiro compartimento, ele tinha uns homens, uns escravos. Eles ficavam sentados em uns bancos. E eles sentavam de 2 em 2, 3 em 3, ou até 4 em 4. E eles seguravam os remos. E a cada batida que era dada, eles acionavam os remos. A cada batida, eles acionavam os remos. Sabe, esses escravos, eles eram conhecidos como os upos eretes. Ninguém tinha contato com eles. Quem estava lá em cima não via esses homens. Quem estava no segundo compartimento não sabia que esses homens estavam lá embaixo. Mas cada vez que o barco ia para frente, aqueles homens, eles estavam fazendo força. Sabe o que é engraçado? É que enquanto eles estavam remando, alguém ficava batendo para ditar o ritmo. Sabe? Alguém batia e eles batia e eles. Só que dependendo da viagem, alguns deles cansavam, faltava força no braço. Aí sabe o que eles faziam? Eles iam lá, tiravam e colocavam outro. Sabe, muitas vezes no meio da viagem, como ela era muito longa e eles não tinham os alimentos necessários, muitos daqueles homens, no meio das viagens, eles acabavam se fadigando e até morrendo. Então, para não parar o barco, eles iam lá, pegavam aqueles homens, botavam no chão e colocavam outro homem no lugar e a viagem continuava. Sabe, quando o ritmo estava um pouco desacelerado, talvez alguém vinha com um chicote e pá, para que o ritmo continuasse. Sabe, quando acabava a viagem, as pessoas do primeiro compartimento desciam. Eles tinham aproveitado a viagem no seu completo. As pessoas do segundo compartimento esperavam um pouco, mas daqui a pouco estavam liberados. E talvez só voltariam na outra viagem. Mas aqueles que estavam lá embaixo, eles permaneciam. Eles não desciam do barco. Era feito um retorno. O barco era colocado de novo. Outras pessoas subiam. E continuava. Quando Paulo usa essa expressão, Paulo está dizendo que eu e você sejamos conhecidos como escravos, como upos eretes. Paulo está dizendo, sabe quem é você no meio disso aqui tudo? Você não é o cara que sobe lá em cima porque comprou uma passagem. Você não é o cara que acompanha a viagem e está dizendo, nossa, que lugar bonito, nossa, que igreja bonita. Não, Paulo está dizendo, não, você não é esse cara. Paulo está dizendo que você não é aquela pessoa que entra no segundo compartimento. Sabe, são aqueles que às vezes colocam o nome ali para servir, pastor Marcos, uma vez por mês. E deu, pastor, bateu a minha cota, só no próximo mês eu estou aí de novo para servir. Não, Paulo disse que você não é esse cara. Paulo está dizendo que eu e você somos dispenseiros, somos servos, somos mordomos, somos escravos, somos upos eretes. Eu e você somos aquelas pessoas que quando o barco está indo, a gente está aqui, ó. Pastor, levantou uma tempestade, agora eu acho que o barco vai parar. Não, não para. Tem alguém ditando o ritmo. Pá, pá. A tempestade está balançando o barco, mas aqueles homens, eles não param, eles estão levando o barco. Sabe, essas pessoas, eles levam a obra. Não são passageiros. Porque é muito bom ser passageiro, irmão.
É muito bom ficar lá em cima, sentadinho no banco, com a perninha cruzada, dizendo: opa, quando é que vai acabar o culto? É muito bom. É muito bom chegar na igreja, ouvir os hinos, ouvir os louvores, é muito bom. Mas não é isso que Deus tem para você. É muito bom você colocar o seu nome ali para servir na recepção uma vez por mês, é muito bom que você está fazendo isso. Mas não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é que você consiga levar esse barco. As tempestades vão se levantar nesse mundo, e quem é que vai sustentar esse barco? Não são os passageiros, são os escravos. Talvez quando começasse uma tempestade lá em cima, alguém falava: olha, eu acho que nessa tempestade não dá para continuar. Mas lá embaixo estava. E eles estavam. Falta força. Não tem problema, tira. Tem. Os puzeretes são aqueles que não são lembrados, não são vistos. Você nem sabe, mas antes de começar esse culto, já teve gente orando por esse culto. Você teve pessoas que limparam essa igreja, você teve pessoas que arrumaram esse som, arrumaram o cenário, já pensaram nas músicas, já pensaram na palavra. Você nem sabe, mas antes de acontecer esse culto, muita coisa já aconteceu, muita remada já foi dada, muita batida já foi dada, muita gente já parou, muita gente foi trocada, mas o barco não para, o reino não para, a igreja não para. Não pense que o reino de Deus, não pense que as portas do inferno não vão prevalecer contra uma igreja que está no primeiro andar, irmão. Não, não. As portas do inferno só não prevalecem contra aquela igreja que está lá embaixo, remando no meio das tempestades. Não sou feito por pessoas que quando passa o aniversário, se você não lembrar dele, ai, não lembrei do fulano, pronto. Segunda-feira ele chega aqui para entregar o cargo. Não, não, não. São feitos por pessoas que estão ali remando. Às vezes eles levam até uma chicotada, irmão. Está errado, faz certo. Vai de novo. São essas pessoas que vão levando o barco. Porque se não tiverem eles, se não tiverem essa força motora, o barco não vai, o barco para. Ninguém consegue, ir diante das ondas. Mas nessa noite, Deus vai levantar escravos. Deus quer levantar escravos. Escravos aonde, pastor? Escravos na oração, irmão. Sabe? Não é aquele crente só de campanha. Uma campanha. A igreja fica aberta aqui desde as 6:30. Você não vem. Mas os puzeretes estão aqui orando. Deus vai levantar os puzeretes e escravos no evangelismo. Porque essa igreja não ganha alma. Mas quando tem evangelismo, você não pega um folheto para ir. Mas Deus está levantando puzeretes para ir lá nos becos, lá nos valados, lá na praça, lá nas lojas, entregando um folheto dizendo: ei, tem um caminho para você. Não é assim, Tiago? Deus vai levantar escravos na contribuição. Porque eu não sei, esse negócio de dízimo, não sei. Não sei, daí a igreja para. Não, mas Deus vai levantar escravos. Essa obra está sendo sustentada por pessoas que não param, que estão toda a vida aqui, remando. Eu quero ser servo. Irmão, é muito lindo, mas Deus não quer servos, Deus quer escravos. Pessoas que vão fazer e não vão questionar: por que eu estou fazendo? Não, eu sei por que eu estou fazendo. Se eu parar aqui, o barco para. Se você parar, o barco para. Se você parar, essa tempestade faz com que o barco pare. Não pare. Siga.
Deus vai levantar no nosso meio. Deus vai levantar escravos, irmão. Pastor, que palavra pesada. Não, mas Deus vai levantar pessoas que vão fazer isso aqui, irmãos. Às vezes vai ser com lágrimas, às vezes vai ser com choro, mas vai ser com amor. Deus vai levantar nessa cidade, porque nós temos mais de 100 mil pessoas para ganhar nessa cidade. Ela não vai ser ganha, irmãos, com quem está na parte de cima, com quem está na parte do meio. Ela vai ser ganha com quem está na parte de baixo, remando, levando esse barco, levando essa obra. É com essas pessoas que Deus vai levantar um evangelho forte e poderoso nesse lugar. Eu quero fazer um convite para você. Você quer ser um escravo do Senhor? Você quer ser um escravo do Senhor Jesus? Você quer começar a remar isso aqui de verdade, irmão? Quer? Você quer começar a dizer, não, pastor, bota eu sentado aí, eu vou remar. É na oração eu vou remar, é no evangelismo eu vou remar, é na contribuição eu vou remar. Estou junto, pastor. Deus quer levantar escravos nessa noite aqui. Chega, irmão. Chega de ficar se preocupando com, ai, a minha data de aniversário passou, ninguém lembrou de mim. Ai, porque não lembro da minha história, porque não lembro disso. Para, irmão, chega disso. Nada disso aqui é nosso, nada disso aqui é para nós. É tudo para o reino, é tudo para o reino, é tudo dele. Eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar a sair dos primeiros lugares. Descer e pegar o remo. Se você quer pegar esse remo na mão, eu te convido nessa noite, chegar aqui na frente, nós vamos orar por você. Vem aqui. Nós precisamos de escravos, nós precisamos de escravos. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus está quebrando todo o mordonismo. Deus está quebrando toda a mornidão nessa noite. Sim, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou, minha vida dou a ti, Senhor. Glória a Deus.
pastor Jonas. Feche teus olhos, querido. Espírito Santo de Deus. Oh, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, faz cair, Senhor Jesus. Faz cair por terra, Senhor Deus, tudo aquilo que nos impede, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de vivermos de forma mais profunda, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para esta cidade, para esta igreja, Senhor. Faz cair por terra, Espírito Santo de Deus, sim, Pai, os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas vontades. Vem dominar, Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida, Senhor. Vem dominar as nossas escolhas, vem dominar as nossas atitudes, vem dominar os nossos caminhos. Oh, Espírito Santo de Deus, vem abundar, Senhor Deus, no nosso coração. Venha tirar, Espírito Santo de Deus, todos os bloqueios, todas as correntes. Venha dizimar, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que nos impede de vivermos de forma profunda, Pai, a Tua vontade, o Teu ministério. Deus, vem arrancar do nosso coração tudo aquilo que nos impede de darmos um passo, Senhor Deus, de fidelidade. Venha tirar do nosso coração tudo aquilo que nos impede, Senhor Deus, de entendermos as Tuas vontades, os Teus preceitos para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, venha tirar, Senhor Deus, todos os milindres da nossa vida, todos os nossos receios, todos os nossos medos, todos os bloqueios, Senhor Jesus, que impeçam, Senhor Deus, de servir na Tua casa. Venha, Senhor Jesus, fazer cair por terra, Deus, todo pensamento de altivez. Venha fazer cair por terra todo procedimento de orgulho que existe em nós, mas nos faça ser simples, nos faça ser servos, nos faça ser escravos, Senhor Jesus, da Tua vontade, do Teu reino, do Teu querer. Pai, nós queremos nos mover mais, nós queremos nos mover pela Tua palavra, nós queremos nos mover pela Tua vontade. Não deixa, Senhor, não deixa, Espírito Santo de Deus, que nós venhamos nos afundar nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios deleites, mas nos faça, Senhor, nessa noite, nos faça, Espírito Santo de Deus, nessa noite, nos faça, Senhor Jesus, viver mais de Ti, mais do Teu reino, mais da Tua vontade. Nos faça morrer para nós mesmos, nos faça morrer, Senhor, para os nossos anseios, para as nossas ambições, mas nos faça, Senhor Jesus, viver para a Tua vontade, para o Teu reino, para a Tua servidão nessa noite, Pai. É o nosso desejo e a nossa oração, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você crê, adore ao Senhor Jesus.